Estudo aponta que 46% dos casais, eles brigam por questões financeiras. Então, no vídeo de hoje, eu quero trazer para vocês 7 perguntas que vocês têm que fazer entre casal, né? Entre você e seu parceiro, entre você e sua parceira, antes mesmo de casar. Porque a gente acha que é besteira, que dá para deixar para depois, mas não. Gente, as questões financeiras do casal é um dos parâmetros, é um dos pilares mais importantes na construção, né, na vivência diária, na construção da família e até mesmo no bem-estar do casal. A primeira pergunta é: como você organiza suas finanças hoje, certo? Como a pessoa organiza suas finanças? Ela organiza as finanças por meio de caderno, de anotações, por meio de planilhas no Excel, tá? Então, assim, quando eu fui me casar com meu marido, a gente não fazia, né, organização de finanças, até porque nossas obrigações eram menores do que antes de casar. Mas assim que nós nos casamos, nós não havíamos feito isso, né? E só depois de 2 anos de casados que nós vimos a necessidade de utilizar uma planilha para gastos, né? Então, assim, saber quanto eu ganho e saber quanto eu gasto é muito importante. A segunda pergunta é: como você se sente ganhando menos do que eu? Ou como você se sente ganhando mais do que eu? Né? Existem muitos casais que preferem até utilizar apenas uma conta no banco e ambos trabalham, né? E ambos colocam dinheiro nessa conta e dizem que o dinheiro, né? E consideram o dinheiro como o dinheiro do casal. Mas há muitos relacionamentos que o homem ganha mais do que a mulher e fica com seu dinheiro na sua conta, com as suas responsabilidades, e a mulher ganha menos ou ganha mais do que o homem, né? Então, o que isso pode interferir? O que isso pode causar? A pessoa ela pode não se sentir segura, né? Para opinar, para ter autonomia sobre o dinheiro da outra. Aqui em casa, eu e meu marido, nós temos nossos empregos, nós temos nossos trabalhos e cada um fica responsável por determinadas funções dentro de casa. Digo de funções de pagamentos financeiros. Eu fico com questões de funcionária, meu marido fica com questões de conta de energia, internet, água e os planos de saúde, certo? Então, assim, é interessante que você, antes mesmo de casar, lá na época do noivado, ou na época de decidir se vão morar juntos ou não, saber o quanto o seu parceiro ou a sua parceira ganha, né? Porque tem casais, né? Tem pessoas que não gostam de dizer nem para o namorado, para a noiva, para a esposa, quanto realmente ganha, né? Então, assim, eu acho que para que um relacionamento seja equilibrado, para que um relacionamento dê certo, tanto o marido quanto a esposa, eles precisam ter intimidades também com o financeiro de ambos, né? Porque a gente aqui, ó, eu casada com meu marido, eu sei qual é a comida favorita dele, eu sei o que ele gosta de fazer, eu sei qual é o hobby dele. Por que não saber também do financeiro dele antes mesmo de nos casarmos? Certo? Então, assim, isso é muito importante, porque a gente precisa ter essa intimidade financeira com o casal para que a gente também não esteja dentro dessa estatística, né? Os 46% dos casais brasileiros discutem por questões financeiras. A terceira pergunta ela é muito importante, né? Você saber se seu futuro marido ou esposa, se eles possuem dívidas ou empréstimos, né? Porque isso influencia muito, né, no financeiro do casal. Isso pode até prejudicar, porque vamos supor, uma pessoa que ganha 5 mil reais por mês, o salário dela seja 5 mil reais e metade desses 5 mil reais esteja comprometido com financiamento, com dívidas, né? Então, assim, vai prejudicar, né? Vai interferir significativamente no financeiro dessa família, dessa casa. Então, assim, é importante que vocês conversem sobre dívidas, sobre financiamentos.
Até porque, né, assim, vamos supor, a gente quer fazer um financiamento pelo banco para construir uma casa, ou a gente quer fazer um financiamento pelo banco para comprar um apartamento, para comprar um carro ou uma moto. Então, assim, até para isso é super importante você saber se o seu parceiro já não tem dívidas anteriores ao casamento. Porque se tiver, já vai ser, vocês vão ter que lidar já de outra forma. Essa quarta pergunta é: qual a divisão de bens que você deseja se casar? Você perguntar para o seu marido, para o seu futuro marido, para a sua futura esposa, qual a divisão de bens que ele se sente confortável, que ela se sente confortável para casar com você. Eu lembro que na época que eu fui casar com meu marido, lá no cartório, a pessoa perguntou, a pessoa lá do cartório, qual a divisão de bens que vocês irão casar. E nós não sabíamos, né, até então, porque eu nunca tinha me interessado nessas questões aí de separação de bens, até porque quando a gente casa, a maioria das pessoas, acredito eu, quando nós casamos, a gente só pensa em amor, em família, em crescer, em prosperar juntos, né? A gente nunca vai casar pensando na separação. Mas hoje eu já tenho um olhar mais racional sobre o casamento. Eu acredito que é muito importante que você e que seu cônjuge, seu marido ou sua esposa saibam exatamente qual a divisão de bens que vocês terão, né? Porque hoje, ok, tudo bem, vocês querem viver juntos, mas daqui a alguns anos ou daqui a alguns meses, isso pode mudar. E é bem interessante vocês, quando forem casar, acordarem antes qual é o tipo de divisão de bens que vocês desejam escolher, desejam se casar, tá? Para que fique mais, como podemos dizer, para que fique mais esclarecido, né, a forma que vocês poderão lidar com o financeiro, com as questões financeiras do casal a partir da separação em diante. A quinta pergunta, que eu acho bem interessante de se fazer, é que quando você casar, né, ou até mesmo antes de casar, ou quando estiver chegando a lua de mel, vocês se perguntarem, vocês se questionarem, quem vai manter a casa, né? No mundo de hoje, eu falo por mim e pelas pessoas que convivem ao meu redor, sempre tem o que mantém mais a casa, o que coloca mais dinheiro dentro de casa do que o outro. Aqui, quando eu me casei com meu marido, nós não havíamos feito essa divisão de quem vai manter a casa ou quem não vai. Né? Sempre um vai esperando pelo outro e vai só empurrando com a barriga, e isso não dá certo. Lembro-me também que a gente chegou até a discutir por questões financeiras, porque a gente não havia pré-definido quem ficaria com determinada despesa. Eu achava que eu estava gastando muito, meu marido achava também que ele estava gastando muito, e todo início de mês, quando era pagamento de funcionário, de despesas da casa, aquelas contas de consumo, né, que nós temos todos os meses, ficava uma coisa assim desgastante. Eu cheguei a conversar com meu marido e falei assim: amor, vamos decidir, porque se a gente for continuar a nossa vida casada toda assim, a gente vai chegar um momento que a gente vai cansar e vai ser um dos motivos de separação. E aí foi quando a gente decidiu o que cada um ia ficar, com que despesa cada um iria ficar. Meu marido ganha X e eu ganho Y. Então, assim, a minha despesa é de acordo com aquilo que eu ganho. A despesa do meu marido é de acordo com aquilo que ele ganha. Aqui em casa, aqui na minha casa, na minha família, nós não juntamos o dinheiro todo e vamos pagando conta, não. Eu fico com o meu dinheiro, meu marido fica com o dele, pra gente dar super certo, tá? Tem casais que se sentem confortáveis de todos terem domínio do dinheiro de um sobre o dinheiro do outro, mas é que a gente prefere fazer assim, né? Então, assim, eu fico com a minha despesa relacionada com a percentual que eu ganho, meu marido fica com as despesas que ele está relacionado com o percentual que ele ganha. E aqui dá super certo. Até nós acordarmos, né, a gente definir isso, a gente discutiu muito, né, porque sempre tem um que vai pagar mais, sempre tem um que vai se sentir,
como é que podemos dizer, um vai se sentir mais prejudicado do que o outro financeiramente, tá? Então, assim, é muito importante que quando casarem, quando estiverem voltando da lua de mel, quando estiverem decidindo se casar, vocês se perguntem quem vai manter a casa. A sexta pergunta, que eu acho também bem interessante a se fazer, é qual a sua atitude, como você reagiria se eu comprasse algum objeto que, ao seu ver, seria besteira, seria desnecessário, no valor de 5, 10 mil reais, né? Então, assim, aqui em casa, assim que nós nos casamos, né? Meu marido, ele comprou o PlayStation 5, né, na época. Ele, desde a época do noivado, ele falava que queria comprar e tudo mais. E eu sempre falava, não, amor, mas não compra, porque a gente tem despesa com construção e nosso filho e tudo mais. E ele sempre acatando, né, minha opinião. E aí chegou uma época que eu vi que ele tava querendo muito esse PlayStation e o dinheiro era dele, entre aspas, né? Ele trabalha tanto, ele sempre faz o que é bom pra nossa família, pra gente. E eu falei assim, amor, quer saber? Compra teu PlayStation, porque é uma coisa que tu... Tipo assim, ele não tinha esquecido que ele queria o PlayStation, sabe? Então, assim, ele falou quase um ano que queria comprar o PlayStation 5. Então, assim, era uma coisa que, ao meu ver, antes de enxergar antes, né? Ao meu ver, era desnecessário, era besteira, mas para ele era super importante, né? Porque ele gosta de videogame, ele passou mais de ano querendo comprar e não comprava porque a gente tinha outras despesas na frente. Então ele deixou passar o período das despesas mais importantes para comprar o PlayStation dele, né? Então assim, é muito importante que tenhamos maturidade, né? Assim, para que a gente possa dar certo com o seu marido, com sua esposa, né? Sua esposa quer fazer uma cirurgia plástica de 15, 20 mil reais. Tem maridos que acham que é besteira, né? Mas para a esposa é super importante, autoestima e tudo mais. Então, assim, que vocês se perguntem como a pessoa reagiria, como seu parceiro vai reagir caso você você compre determinada coisa que não seja, que seja cara, mas que não beneficie ambos, né? Porque o PlayStation do meu marido só beneficia ele, não me beneficia. Então, assim, é importante que a gente tenha a maturidade para saber lidar com essas situações. Última pergunta, que é uma das mais importantes que eu acho, né? Desde o namoro, essa aqui eu não pequei, tá? Vocês podem ver que todas as outras perguntas, para mim foi aprendizado, né? Porque eu nunca havia pensado ou tentado fazer antes. Mas essa última pergunta, eu sempre perguntei pro meu marido, amor, como você se enxerga daqui 5 anos? Aí meu marido, né, como um bom aquariano, eu não consigo me enxergar daqui 5 anos. Eu falava, amor, mas o que que você almeja? O que que você quer? O que que você deseja? Quais os seus sonhos? E ele falava, amor, do jeito que tá muito bom pra mim, né? E eu ficava, meu Deus, mas como assim? Ele não sonha, né? Ele não sabe como é que ele vai querer viver daqui 5 anos, onde ele vai querer viver, como, com quem, como é a casa, como é o carro, enfim. Eu ficava, sabe, sempre me questionando isso, mas era o jeito do meu marido, né? Então, assim, do lado financeiro do casal, isso é super importante, porque vai que, vamos supor, um ganhe 3 mil e o outro ganha 5. Mas esse que ganha 3, ele almeja daqui 5, 10 anos ganhar 30 mil. E se o que ganha 5 está conformado com os 5 mil dele, né? Assim, a gente tem que pensar nisso também, de que a gente tem que crescer junto. As pessoas, é muito difícil, gente, você ter uma pessoa bem-sucedida no seu meio, na sua roda de amigos, na sua roda familiar, né, na sua família, e você não ser mais um bem-sucedido ao lado dele. Da mesma forma acontecia lá na faculdade, lá na escola, quando eu estudava, né? Eu estudava e eu não gostava de me juntar, de conversar com as meninas que não queriam estudar. Por quê? Eu pensava, cara, se elas vão só falar besteira e aquela besteira não me interessa, por que que eu vou me juntar com elas? Eu achava uma perda de tempo, e realmente é uma perda de tempo pra mim, e até hoje é. Então, assim, eu só me junto, eu só me misturo,
a gente fala assim na linguagem nordestina, a gente só se mistura com aquilo que você quer ser. Não adianta você se misturar, você casar, você andar junto com pessoas que você não pretende ser. Não falo de questão de inveja, não. Eu falo questões de intelectual, questões financeiras, questões que enriqueçam o nosso ser, né? Então, assim, é super importante que você saiba a forma que essa pessoa, ela pensa, que ela sonha em estar daqui a alguns anos, né? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta ele, que você se inscreva no canal. Se puder, compartilhe, é muito interessante, né? O YouTube, ele entende que eu tô agregando valor na vida de vocês e posso agregar mais valor na vida de muitas outras pessoas, certo? Se vocês gostaram desse vídeo, tem outros vídeos aqui na descrição que falam sobre formas de ganhar renda extra em casa, né? Se você está precisando, se você tem interesse, tem um vídeo super bacana com 6 ideias de renda extra para fazer em casa, de forma remota, online, ok? Então, até o próximo vídeo. Obrigada!